Lembra quando a gente tinha falado no modelo de CNPJ raiz e CPF do empregador? Nós estávamos falando na ocasião na identificação do empregador. Então, por que a gente utilizou disso? Quando você se utiliza do conceito de CNPJ raiz e do CPF do empregador, isso significa que o trânsito do empregado ao longo dos diversos estabelecimentos, CNOs e KIPFs, não vai ocasionar um encerramento do contrato de trabalho. Claro, o trabalhador não saiu da empresa. O vínculo do empregador, ele não é com estabelecimento filial, nem com nenhum CNO. Por exemplo, se o trabalhador, vamos dizer que a gente tem uma sapataria que ela tinha matriz e filiais. Nesse caso, você teve que o trabalhador ele saiu de uma filial, foi para outra filial. O contrato dele não encerrou. Ele só fez sair de uma filial, foi para outra. A mesma coisa de uma construtora, por exemplo, que tem uma obra, você tem um servente de pedreiro, por exemplo, que ele estava trabalhando numa obra, mas aquela obra, naquele momento, não precisa mais do serviço dele. Ele vai sair dali e vai para uma outra obra. O que é que aconteceu com o vínculo de contrato de trabalho dele? Foi encerrado? Claro que não. Então, quando você faz essa utilização do conceito de CNPJ raiz ou CPF do empregador, do mesmo molde da filosofia do que é informado no E-Social, você faz com que o FGTS Digital entenda corretamente que aquilo não se trata de nenhuma ruptura no âmbito do contrato de trabalho. Porque, afinal de contas, o vínculo ele é com o empregador e não com o estabelecimento. Lembram que eu tinha falado num determinado momento dos diversos códigos de recolhimento? Aí você poderia perguntar, depois de tanta coisa que a gente conversou, para que servem os diversos códigos? As fontes de informação não já estarão lá no E-Social? O que importa no final das contas é que os recursos estejam devidamente apropriados. Então, uma das filosofias do FGTS Digital é que se o dinheiro entrou lá com um código diferente, mas o dinheiro já entrou na conta do empregado, e ele puder ser entendido e apropriado de uma forma automática, a gente não vai tentar fazer com que você mude o código. A gente vai apropriar e dizer, olha, vem cá, se foi pago no valor correto e somente o código é que estava diferente, não tem problema não. A gente entende aqui e a gente vai consolidar. Só que esse entendimento, ele não é exatamente igual. Pode ser que no futuro você diga, Paulo Telino, agora que eu descobri, quando eu lidei com FGTS mensal e FGTS rescisório, que existem umas sutilezazinhas para que a gente possa fazer essa apropriação automática. E isso é verdade. Foi simplificado bastante, mas não foi completamente otimizado para que você faça um correto entendimento de que se foi pago de um jeito, vai ser necessariamente automaticamente do outro. Foi melhorado, na minha opinião, sei lá, 80%, mas ainda você vai ter algumas situações em que você precisaria fazer uma apropriação de uma forma correta. Mas até essa apropriação você vai ver quando nós falarmos de estorno, compensação e restituição, que vai ser muito mais simplificado e por aí vai, mas isso não é assunto para agora não. A estrutura de recolhimento baseada em códigos de recolhimento, elas estavam dificultando compensações. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, houve um pagamento de um FGTS respectivo. Depois, houve uma retificação do referido evento do E-Social. Na sistemática atual, o empregador vai precisar pagar na nova guia e pedir restituição do que foi recolhido com código diverso. No modelo sem códigos de recolhimento, não importa. O que importa é que o dinheiro entrou. Compensações seriam facilitadas. Quando nós falarmos disso lá na frente, você vai entender um pouco mais a respeito de como isso se processa. Nessa parte aqui, eu queria deixar muito claro que nós estamos falando de filosofia, tá? Estamos falando assim de conceitos. O beabá de como isso se processa só com um entendimento mais evoluído a respeito dos conceitos e da natureza do que seria FGTS mensal, rescisório, que ele se subdivide em 3, e também com alguns campos que, se forem informados e de forma consolidada, a gente vai poder fazer esse tipo de consolidação automática. Mas isso não é hora para agora não. Por enquanto, vamos só filosofar, entender um pouco do conceito que motivou essa
essa questão de reaproveitamento e a questão dos créditos e a utilização desses créditos. Por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que tem 3 empregados, João, Maria e José. No primeiro fechamento da folha, o valor devido era esse que você está visualizando, 100 para João, 130 para Maria, 230 para José, e na ocasião foi feito o pagamento dos valores devidos. Maravilha, deu tudo bem. Depois, por algum motivo, você, empregador, você, profissional de contabilidade, percebeu que houve algum tipo de erro. O que é que acontece? Você, no segundo fechamento da folha, porque você foi lá, corrigiu as bases de cálculo e tal, você fez com que o FGTS devido, que antes era de R$100 para João, passou para 80, de forma que ficou um saldo de menos 20, ou seja, você terminou pagando um saldo a maior, você fez um pagamento a maior, porque afinal de contas o valor que deveria ter sido pago teria sido 80. Aqueles 20 precisariam sair da conta de João. Por quê? Porque no caso em que nós falamos, você terminou depositando um valor a maior. Lá no futuro a gente vai falar como é que isso vai se processar, tá? Por enquanto a gente só está filosofando, como eu falei. Nesse segundo fechamento de folha, o valor que era devido de Maria, em vez de ser 130, foi majorado para 130, ou 135, de forma que haveria um saldo de R$5 aí para você pagar essa diferença. O que é que acontece? Se nós nos apropriássemos desse saldo positivo do pagamento a maior de João, você poderia se utilizar desse saldo de 20 para, inclusive, quitar o débito de Maria, de uma forma facilitada. E é isso que nós estamos buscando. No caso de José, que a gente tinha colocado que na primeira fechamento da folha era 230, vamos supor que você também majorou. O valor de FGTS de José, em vez de 230, era 240, de forma que você teria ainda que pagar R$10. O que acontece? Esse valor de R$10, já que você tinha ainda saldo naquele teu crédito, porque você tinha um crédito de 20, usou 5 para abater os débitos persistentes ainda de Maria, você ainda teria 15. Desses R$15, você ainda poderia se utilizar para pagar esses R$10 do débito de José, sem você ter muita burocracia. Então, a filosofia do FGTS Digital é favorecer que eventuais créditos possam ser utilizados para abater eventuais débitos de uma forma facilitada, para que você não precise botar o pé em canto nenhum para solicitar restituição de João, para só depois que receber essa restituição você quitar essa diferença de Maria e José. Não será assim no FGTS Digital. Em algumas situações você vai ver que vai ser um pouco mais otimizada, outras situações menos otimizada, mas de toda forma será muito facilitada. Lembra que a gente já tinha falado antes? Vamos falar de vez em quando dessa questão da mudança na apuração do saldo para fins rescisórios. É importante que a gente lembre agora quando nós falamos do cronograma. O que é? Quando nós falamos do cronograma, você vislumbrou que o grupo 1 entrou primeiro para informar os dados de remuneração, depois o grupo 2 entrou para informar os dados de remuneração no E-Social, e o grupo 3 entrou depois, e o grupo 4 vai ser o último que vai ter entrado no âmbito do E-Social para consolidar os dados de remuneração. Como nós vamos utilizar os dados de remuneração, o histórico de remunerações para efeito de cálculo do saldo para fins rescisórios, o que acontece? Nos casos em que o FGTS Digital já dispuser de todos os valores devidos do período laboral do trabalhador, você vai ver que vai ter um ganho gigantesco. Sabe por quê? Você não vai precisar procurar canto nenhum. O valor já vai ter sido calculado e disponibilizado para você. O valor da indenização compensatória já vai estar calculado, já está tudo certo. Mas vamos supor que você trabalha para alguma empresa que ela entrou só depois. Então, por exemplo, as empresas do grupo 3 que entraram bem depois e grupo 4 que ainda está bem depois, o que acontece? A quantidade de informações de dados de remuneração vai ser muito pequena, então vai ter muitos
empregadores que, quando tiverem feito o desligamento, as remunerações provavelmente não vão estar no âmbito do E-Social. Estamos verificando a hipótese, não sei se será possível, provavelmente sim, mas eu não posso garantir, que nós, no caso de não termos os dados de remuneração do E-Social, busquemos os dados de outros legados, prioritariamente da Caixa, mas se não tiver da Caixa, a gente vai procurar da Raiz, para poder fazer uma recomposição desse histórico de remunerações que você lá no futuro, quando a gente falar do histórico de remunerações, você vai entender por que esse histórico de remunerações ele é tão melhor para você ter uma fidedignidade no cômputo do saldo para fins rescisórios. Nesse caso, em que nós compusermos os dados de remuneração com o período fora do E-Social, nós vamos apresentar para você, olha, empregador, nesse caso aqui, nós obtivemos que as remunerações do trabalhador são essas. Você confirma? Sim ou não? Se você não confirma, é só você ir lá, editar, sem problema nenhum, trocou lá, fez o upload de qualquer outra coisa, você vai lá e faz. Mas se os dados que você tinha informado lá na Caixa e lá na RAIS estiverem corretos, o único trabalho que você vai ter, além de confirmar, obviamente, é clicar em confirmar. Só isso. Fácil, fácil, fácil. Mas vamos supor uma situação caótica, em que a gente não tem os dados de remuneração de todo o período laboral, mesmo procurando no ambiente do E-Social e no legado, a gente não conseguiu pegar todo o período laboral. O que é que acontece? Nesse caso, o teu histórico de remunerações vai aparecer como pendente para que você supra essas informações e você pode importar os dados de folha com um arquivo padrão, com layout pré-definido. Você vai ter um preenchimento manual, uma possibilidade de preenchimento manual só daquele mesinho que ficou faltando, ou então utilizar ferramentas de atribuir por período. É quando você não precisa, em vez de ficar botando um por um, você consegue lançar determinada remuneração para várias competências, para que você não sofra muito para preencher isso e obter o valor correto da indenização compensatória. O bom disso é que a formatação do que você vai fazer é muito parecida, quase exatamente igual ao que é feito no ambiente da Auditoria Fiscal do Trabalho. É isso, pessoal. Foi bom estar com vocês, que bom estar com vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal. Eu só vou continuar sabendo que isso está sendo bom ou não para você, se você me der um feedback para saber se eu estou no caminho correto ou não. Então, para que eu saiba disso, eu preciso que você inscreva-se no canal, clique no sininho, clique no alerta, clique no gostei, comente, mas o mais importante, por favor, encaminhe para quem você sabe que porventura possa vir precisar desse tipo de informação. Se você quer também participar de uma lista de transmissão do WhatsApp ou do Telegram, manda um e-mail para esse e-mail que consta aí na tua tela, que pode ser que eu crie uma lista de transmissão para te comunicar eventuais novidades que porventura venham a existir do FGTS Digital. Obrigado e eu vou contando nuvens.